Muito bem-vindos. Espero que a gente consiga atingir o objetivo, né, que é não só melhorarmos do ponto de vista das nossas emoções, da questão da ansiedade, mas também melhorarmos como um todo, né? O trabalho serve para que melhoremos toda a nossa vida, né, para que ela possa fluir de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais próspera, de uma maneira mais calma, independente das tempestades do dia a dia, porque todos nós temos tempestades no dia a dia, né? Isso é inerente a qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais bem-sucedida do planeta ou a mais mal-sucedida do planeta. Todos vão passar pelos seus desafios, cada um numa esfera, né? Cada um tem um problema e cada um tem uma percepção desse problema. O que determina para a gente como a gente vai encarar é a percepção que a gente tem desse problema e o aprendizado que a gente vai ter com ele. Se a gente aprender rápido, automaticamente, o que a gente tem que aprender, que esse é o grande desafio, né? Descobrir dentro desses problemas o que a gente tem que aprender, aprendendo rápido ele vai embora, vem outro, porque é para isso que nós estamos aqui, para aprender, né? Quando a gente para de aprender, não tem mais sentido a nossa vida, não tem mais lógica, né, ficarmos aqui, podemos dizer, no planeta Terra. O planeta Terra e a nossa vida atual serve para que a gente possa evoluir, aprender. Infelizmente, né, a gente não costuma aprender se não tiver alguns probleminhas, alguns embaraços que fazem com que a gente faça uma reflexão mais profunda da nossa vida, de como a gente se conduziu perante as oportunidades que a vida nos deu, perante os problemas que a vida nos deu, e quando a gente aprende, a lição muda. Às vezes, quando a gente está aprendendo bastante, muito rápido, automaticamente essas lições vão ficando um pouquinho mais fácil, mais suave, porque, na verdade, né, o universo vê que a gente não precisa de tanta chicotada para andar. Porém, quando a gente está um pouquinho mais preguiçoso, que é quase que o normal de todos nós, aí vem lá um chicotinho mais forte, um pouquinho mais forte, porque a gente caminhar com um pouquinho mais de impulso, correr um pouquinho mais, né, e aproveitar o tempo que a gente está aqui nesse planeta. Hoje nós vamos falar das 7 regras de ouro do Mindfulness. Mindfulness, que é uma técnica para quem não estava nas outras palestras, né? Quase todos estavam, mas pode ter alguém que não esteja. É uma técnica de meditação, né? Porém uma meditação sem uma vertente religiosa. É uma meditação com uma vertente mais científica, né? Que prevê que a gente treine o nosso cérebro para ter o quê? Atenção plena. O nome Mindfulness quer dizer atenção plena numa tradução mais grosseira, podemos dizer assim. Então, o que é ter atenção plena? É conseguir a capacidade que a gente tem perdido com uma certa frequência hoje em dia de focar. Focar seja num objetivo, seja em um estudo, seja em um trabalho. Hoje a gente, pela carga de informação que a gente tem de todos os meios de comunicação, das mídias sociais, de tudo que a gente está inserido, a gente não consegue mais focar. Principalmente o público mais jovem perdeu completamente a paciência, né? Então eles querem tudo em 1 minuto, né? Consumir aquele conteúdo, curtir aquele conteúdo e já passar para o próximo. Então nada se aprofunda. Publicações, inclusive, que a gente coloca na rede social com um texto um pouquinho maior, né? Ou um vídeo um pouquinho maior, já não tem tanto envolvimento das pessoas, porque as pessoas não têm paciência de ler e paciência de assistir. E aí, o que acontece quando a gente não tem foco? Nosso aprendizado fica raso, rasante, pobre, porque a gente só vê o enunciado da notícia. E às vezes tira conclusões e comenta essa notícia nas redes sociais sem ler o conteúdo dela, sem clicar no link para ver o que realmente está escrito. Muito obrigado. O que realmente está escrito lá para nós. Então a gente tira conclusões, já se ofende, enfim, né? Aquilo tudo que a gente conhece das redes sociais, que hoje prestam um desserviço, muito mais do que um serviço. É lógico que agora, por exemplo, ela está prestando um serviço, que é transmitir uma palestra para todos que querem assistir em qualquer lugar do mundo. Então isso é maravilhoso. Porém, quando vamos para esse outro lado, que é o lado dos comentários pejorativos, dos comentários com pouca profundidade, das rixas, das divergências, ela presta um desserviço. Mas não é a rede social, né? Somos nós, né? Quem usa o maquinário da forma errada é que faz esse tipo de coisa. Eu fiquei devendo, né, quando eu fiz a palestra do Mindfulness, porque não teve tempo. Na verdade, esse é um trecho dela,
né, as 7 regras, né, porque na verdade o Mindfulness é um exercício de respiração, um exercício de concentração, porém ele prevê que quando a gente comece a praticar, e como a gente sempre fala, a prática tem que ocorrer durante 8 semanas consecutivas, todos os dias, pelo menos por 5 minutos, para que o nosso cérebro mude as conexões neurais e passe a criar como um músculo, né, como a gente ir na academia. Quando a gente vai na academia, os primeiros dias é mais difícil, dói, é terrível, a gente tem vontade de desistir. Da mesma forma é quando a gente começa a treinar o nosso cérebro. Ele vai relutar contra, ele está acostumado a uma outra característica. Então, se a gente fizer com constância, assim como na academia, 5 minutinhos, todos os dias, durante 8 semanas, comprovado cientificamente, por grandes cientistas de Harvard, que muda a conexão neural do nosso cérebro. Muda as áreas ativadas do nosso cérebro e faz com que a gente consiga prestar mais atenção nas coisas. Aumentando o tempo, automaticamente é igual na academia, né? Quanto mais peso a gente pega, quanto mais tempo a gente fica lá, mais saradão a gente fica, mais bombadão a gente fica. Então, o cérebro não é diferente, né? Esses cientistas, que é o Daniel Goleman, o criador do método, que é o John Kabat-Zinn, né? E o Richard Davidson também, que são psicólogos e psiquiatras de Harvard, todos eles validaram isso em laboratório. Então, eles não tiraram isso da cartola. Eles fizeram vários testes e comprovaram que funciona através de ressonâncias magnéticas, através de eletroencefalogramas. Então, é algo amplamente documentado, tem vários livros a respeito, eu já divulguei alguns aqui, né? Então, é uma pesquisa científica e não simplesmente algo que criaram do nada. Então, a gente vai ver hoje as 7 regras que acompanham esse exercício, que a gente deve praticar durante o nosso dia, para que a gente tenha aí uma qualidade melhor desse exercício e também um desenvolvimento melhor aí da nossa personalidade como um todo. A primeira delas, a gente já falou um pouquinho aqui nas outras palestras, é o não julgamento. Né? Muito similar ao que a gente aprende, né, aqui na Casa Espírita, né, e o que o Mestre Jesus já colocou para nós. Não julgar quer dizer não tirar conclusões precipitadas de uma situação, de uma pessoa, de um local, antes de avaliar com muito cuidado tudo o que se está vendo. Por quê? Nosso cérebro tem uma mania infeliz, né? Ele julga rapidamente e ele julga baseado no quê? Né? Baseado no que nós temos no nosso arquivo mental. Então, se nós somos programados, vamos pegar aí desde o nosso nascimento, nós somos, de certa forma, programados pelo nosso meio social, pela educação que a gente recebe, né, pela cultura do nosso país, pela cultura da nossa cidade, porque no Brasil nós temos as mais diversas culturas e isso influencia também dentro da nossa personalidade e nós vamos registrando, né, o cérebro vai registrando isso em arquivos de memória, toda essa nossa experiência. E aí nós nos deparamos com uma situação, uma pessoa, um local, um fato, o que o cérebro vai fazer? Ele vai buscar nesses arquivos, que a gente chama de crenças, ele vai buscar alguma coisa que seja semelhante àquilo, para validar ou para não validar aquela situação. Se as nossas crenças, né, se aquilo que a gente acredita, se aquilo que a gente foi ensinado e aquilo que a gente realmente validou como certo, entrar em conflito com aquilo que nós estamos vendo, seja pessoa, seja situação ou seja um local, automaticamente a gente vai julgar como negativo, o que não necessariamente é verdade. Então a gente vê isso muito quando a gente fala, seja de religião, seja de política, seja de opção sexual, seja de cor de pele, tudo que é diferente da nossa situação, a gente julga de uma forma daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente está dentro do nosso arquivo mental. E nem sempre, ou quase nunca, esse julgamento ele é assertivo. Quase nunca esse julgamento ele é benéfico. A gente tende a julgar de maneira negativa antes de conhecer qualquer coisa em profundidade. Então precisamos primeiro conhecer a situação, reavaliar se o que nós estamos julgando não tem a ver somente com as nossas crenças e validar, né, que na verdade nós não somos senhores da razão. Nós não temos a razão para julgar as outras pessoas, não temos propriedade, né, para dizer que somente a nossa opinião é que está certa. Por quê? Quem disse que a nossa opinião é que está certa? Nós temos que avaliar a situação como um todo. E mesmo que aquilo não nos agrade, resta a nós um único comportamento: aceitação. Tudo que a gente julga negativo,
tudo que a gente tenta empurrar e não aceitar, gera algo chamado sofrimento mental. Porque aí eu não posso ver, eu não quero participar, eu quero lutar contra, que é o que a gente vê nas redes sociais, e isso só vai gerar o quê? Ansiedade, sofrimento, né? Porque a situação, os outros ou os locais vão continuar da mesma forma. E eles têm o direito de continuar da mesma forma. Não tem que seguir a nossa regra de comportamento. Então, sempre que a gente julga, a gente faz com que a nossa mente entre em estado de sofrimento e automaticamente isso destrói todo o trabalho, né, que a gente está fazendo, né, do Mindfulness, que é realmente acalmar a nossa mente e ter uma atenção plena, né, com o não julgamento. O não julgamento ele é ensinado por diversas filosofias religiosas, quase todas. Né, quase todas as filosofias trabalham para que a gente não julgue os outros. A segunda regra de ouro, essa é a mais difícil de todas, paciência. Como a própria fotinho nos mostra aqui, olha que belezinha, né? A gente planta lá um feijãozinho na terra, quando a gente é do primário, né? No primário que tem a experiência do algodão com feijãozinho, todo mundo acho que fez e continua fazendo até hoje, né? A gente leva para casa, vai lá para a escola, molha o algodãozinho, bota o feijãozinho, leva o copinho lá de volta para casa e fica lá, né, naquela ansiedade esperando o feijãozinho brotar. Ele brota no mesmo dia? Não, né? No dia seguinte? Não, né? Demora uns 5 dias, de 5 a 7 dias, para sair o primeiro raminho. E aí, quando sai, ele também demora todo um ciclo, né? Para que ele possa sair ali da casca, para que ele possa criar raízes. No algodão ele não cria raízes, mas se fosse na terra, ele criaria as raízes de sustentação para depois crescer e produzir os seus frutos. Da mesma forma, é tudo na nossa vida. O que a gente costuma fazer? A gente costuma querer uma coisa, até se preparar e agir para ter aquela coisa. Só que a gente quer que aconteça na hora, agora, já, amanhã. E se não acontece, a gente volta naquele estado de mente negativa, do eu não mereço, não está dando certo, né, não é para mim, talvez eu não fiz alguma coisa direito. E na verdade o que bastaria simplesmente é a gente ter paciência para esperar aquilo germinar. Quanto de paciência a gente tem que ter? Não tem resposta para essa pergunta. Paciência tem muito a ver com a nossa crença de que Deus e que o universo está a nosso favor e que nenhum filho, né, desse universo, desse Deus está deserdado. Nenhum filho está fora do olhar dele. Então, se não aconteceu ainda, é porque não está no momento. Porque também se acontecesse, talvez a gente não conseguiria sustentar. Isso é o principal. Quando a gente pede algo e esse algo não vem, a gente não está preparado ainda para lidar com aquilo. Talvez se aquilo nos fosse entregue, pode ser que a gente não conseguisse sustentar e perderíamos uma grande oportunidade. Então, talvez, e muito provavelmente, né, Deus está pedindo para que a gente possa se preparar melhor para receber aquilo que ainda está nos faltando. Porque quando chegar, eu vou ter, eu vou sustentar, eu vou conseguir manter, que é o principal. Ter não é importante, o importante é manter. Então a paciência é fundamental. E usar esse período sem o excesso de futuro, sem ficar pensando naquilo que será que vai acontecer, que será que vai acontecer, que será que vai acontecer, que é o grande X da questão da ansiedade, até porque ninguém sabe, né? Aliás, né, isso aqui não existe, né? Essa palavrinha aqui não existe. Não existe daqui a 1 minuto, não existe daqui a 1 hora, não existe daqui a 1 dia. Né? Existe somente hoje, agora, exato momento. Na cabeça da gente. A gente fica projetando algo que não existe. É um exercício que eu fiz, acho que da primeira palestra aqui, que eu pedi para o pessoal, falei, respirem bastante. Né? Respirem muito, muito, muito e rápido. Agora aprendam. Dá para guardar para amanhã tudo isso que a gente respirou de quantidade a mais? Não dá, né? Ninguém consegue respirar para amanhã. Por quê? Porque amanhã não existe. A gente só consegue respirar para o agora. Né? Mostra para a gente quem tem a certeza do que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 2 horas. Né? Ninguém tem essa certeza. Então, o que adianta se preocupar antecipadamente? A palavra mesmo já diz, né? Preocupar. Está ocupando antecipadamente a mente. Está enchendo a mente de preocupações que faz com que a gente tenha todas as crises de ansiedade.
né? E aí a gente não consegue dormir pensando no amanhã. Quem garante que você vai acordar? Então é bom, dorme logo, né? Dorme, porque o amanhã você não sabe se existe, né? Então, que adianta? Então, paciência é fundamental e é isso que a gente treina na prática. Quando a gente começa a fazer as práticas de Mindfulness, precisa ter muita paciência. 5 minutos é uma eternidade. Você parado prestando atenção em alguma coisa, seja de olho fechado ou de olho aberto. E aí a mente vai lutar contra tudo aquilo, eu quero pensar, eu quero vir um monte de pensamento, e aí você não briga. Aceitação. E não julgue o pensamento, fala, eu não consigo fazer isso, eu sou ruim mesmo, esse negócio de meditação não é para mim. Não. Para, analisa o pensamento, legal, pensei isso, deixa passar. Volta para a prática de novo. Volta, se é a respiração que você está prestando atenção, volta a prestar atenção na respiração. Se é um ponto específico na sala, volta a prestar um ponto específico na sala. Se é o tic-tac do relógio, volta a prestar atenção no tic-tac do relógio. Se é a ponta do dedão do pé, que também dá para prestar atenção, volta a prestar atenção na ponta do dedão do pé. Quantas vezes forem necessárias. Nos 5 minutos você tiver que voltar 20 vezes, volta 20 vezes, não tem problema nenhum. Cada vez que a gente vai praticando, isso vai ficando menos agressivo do ponto de vista da nossa mente. Isso aqui é fantástico, né? Manter a mente de principiante. Quando a gente é criança, quando a gente é jovem, tudo é aquela novidade, né? E tudo que é novidade gera o quê? Uma alegria imensa, uma vontade, né? Um poder de ação fantástico. O problema é quando a gente cresce, né? Vai ficando mais velhinho, né? A nossa mente vai ficando meio cheia de ideias, né? Como a gente viu lá, pré-concebidas, cheia de crenças, cheia de valores pré-definidos, percepções pré-definidas. E quando a gente encontra algo novo, né? A gente já vira e fala, eu já sei, né? Não preciso mais estudar, eu não preciso mais, isso eu já sei, eu já conheço, né? Já faz parte da minha realidade, para que eu vou me aprofundar nisso? Né? E mais do mesmo, né? Mais um guru, mais uma pessoa que vem me ensinar isso, mais um livro de autoajuda, mais uma técnica. E aí a gente perde o prazer do quê? O prazer de ter a experiência de praticar, de tentar, que a gente nem tenta. A gente fala, já tentei de tudo, então isso daí também, de novo, né? Mas vai que funciona, né? Vai que dá certo. Vai que dá certo. Né? Vai que é legal, vai que o livro é bom, né? Eu falo, não vou nem ler esse livro, de novo, nessas pautas de autoajuda, mas vai que é bom, vai que o cara tem alguma coisa, e tudo tem alguma coisa sempre para nos acrescentar. Até um livro que a gente já leu, se a gente ler de novo, ele vai ter uma coisa diferente, porque nós vamos ter um outro ponto de vista sobre ele. Então essa mente de principiante, de ver tudo como se fosse a primeira vez e testar tudo, é algo que a gente vai perdendo ao longo da nossa vida. Né? E isso é terrível, porque isso gera uma perda de energia, a gente perde a vontade de fazer as coisas. Né? Ai, puxa, mas né, eu vou de novo, né? Eu vou de novo assistir a palestra, eu vou de novo estudar isso, puxa, eu vou recomeçar, eu já fiz faculdade, vou fazer outra. Vai, é legal, ainda mais agora, né, que está tudo tão barato, tudo tão acessível, eu posso fazer até em casa, posso fazer EAD, não preciso nem sair de casa. Né? Por que eu não vou fazer um curso novo? Né? Não é nem questão, às vezes, financeira, que eu vi curso de R$50 por mês. Eu estava vendo no site um curso de R$50. Não importa, mas aí aquela mente, né, que julga, né, mas esse diploma aí não vale de nada. O diploma pode não valer de nada, mas o conhecimento vale. O conhecimento vale. De graça, né? E de graça. Né? E vários tutoriais de YouTube, coisas excelentes, e a gente não para assistir, porque a gente perdeu a mente do principiante, a mente que se alegra com qualquer coisa nova que se apresente para nós. O 4, né? A gente já falou um pouquinho lá no julgamento, né? A aceitação, né? A atitude que nos leva a ver as coisas como elas são no presente e trabalhar na mudança a partir deste princípio. Não está legal? Não gostei? Entendam, fundamental isso. Fomos nós que criamos. Minha vida está uma titica. Foi você quem criou. Eu não estou gostando, né, da família que eu estou inserido, da esposa, do namorado, do marido, da casa. Tudo foi escolha sua. Tudo foi decisão sua. Então, aceite e trabalhe no sentido da mudança que você quer. Se o trabalho não está legal, aceite e trabalhe na mudança que você quer, seja
de outro trabalho, seja dentro do próprio trabalho, trabalhe para isso. Né? Tente mudar, se aprimore, se aperfeiçoe, porque aí o universo vai lhe entregar algo diferente. Se a gente ficar reclamando o tempo inteiro e não fazer nada para mudar, o que o universo pode nos entregar de diferente? Absolutamente nada. A mesma coisa. Né? Querer mudança fazendo a mesma coisa é no mínimo irracional. Vai acontecer a mesma coisa. À medida que eu mudo, novas situações vão se apresentar. E essa é a beleza da vida. A gente tem direito de escolha. A gente pode sim escolher. Apesar da gente achar que não pode, a gente pode. Pode, todos têm o direito de escolher aquilo que faz feliz, aquilo que é realmente que te realize. Você pode escolher isso sim, desde que você esteja preparado, não seja simplesmente um sonho sem fundamento, sem propósito, sem nada, simplesmente porque eu estou cansado daquilo, eu quero fazer outra coisa. Não. Você tem que avaliar por que você está cansado daquilo e por que você quer fazer a outra coisa. Se não tiver sentido em nenhuma das pontas, a probabilidade de dar errado é imensa. Esse é muito legal, desapego. Desapego é algo que a gente tem que ter o tempo inteiro na vida, principalmente em relação às coisas materiais, que nos aprisionam. Tem uma parábola muito, não é nem uma parábola, é uma historinha, de como uma tribo africana caçava macaco. E é verdade, viu? Não é história da carochinha, não. Eles pegam um coco, fazem um buraco no coco, e colocam lá uma banana grande, só que a banana entra na horizontal e ela fica lá dentro do coco. O nosso amigo macaquinho vai lá, enfia a mão dentro do coco para pegar a banana, só que ele não tem aquela inteligência de ficar virando a banana na posição para ela poder sair. Então ele fica forçando ali. Nisso o caçador se aproxima. Ele larga a banana para fugir do caçador? Não. Ele continua segurando a banana com a mão no coco. E aí fica fácil dos caras ir lá e dar-lhe uma porretada, ou atirar uma flecha, ou fazer qualquer coisa e caçar o nosso amigo macaquinho. E às vezes na vida a gente se conduz igual macaquinho, Tem algo que está nos fazendo mal, tem algo que está nos prejudicando, mas a gente não larga a bendita da banana. Apego àquela situação, apego àquele modelo de vida. E aí eu fico segurando isso na minha mão, e como a gente falou na outra, querendo que algo mude, mas eu fico engessado, querendo arrancar a banana do coco à força. Mas ela não vai passar, ela vai quebrar para passar pelo buraco. E aí a gente não vai aproveitar do mesmo jeito. Então o desapego é fundamental. Manter essa condição de que isso me serviu por um tempo, agora não serve mais, seja por qual motivo for, eu devolvo isso para o universo para que volte algo novo para mim, para que eu possa receber algo novo. E apego a gente tem em várias situações, seja no guarda-roupa, com aquele monte de tralha que a gente guarda, seja na nossa casa, com um monte de coisinhas e quinquilharias que a gente tem, até às vezes coisa quebrada a gente guarda dentro de casa. Ai, mas isso eu ganhei, isso é tão significativo para mim, mas está quebrado, joga fora, compra um novo, você vai ganhar um novo se você jogar fora. Se você não usa mais, dá aqui para o brechó, que eles dão um jeitinho de vender, acaba ajudando até aqui a casa. Então, faz a energia circular. Apego às situações também, porque eu sempre fui isso, então eu não posso mudar. Eu sempre, é síndrome de Gabriela, que fala, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. É o meu jeito. Não. Você pode mudar de hoje para amanhã. Aliás, de um minuto para outro você pode mudar. Basta refazer o seu pensamento. Então, não agir como o macaquinho, que fica lá com a mãozinha presa e qual que é o destino do macaquinho? Ir para a panela do cara, do caçador. A gente não quer ir para a panela do caçador, Então, a gente precisa mudar. Confiança. Foto bastante significativa, De novo, quando a gente é mais jovem, a gente tem confiança no nosso sucesso, confiança no nosso potencial, tem alegria, confia nas pessoas, principalmente ali nos pais. Então, é aberto, essa relação de confiança, confia no universo. Então, às vezes, quando a gente chega pelas primeiras vezes aqui na casa, a gente confia que vai ser ajudado, aí passa um tempo, a gente acha que não está sendo mais ajudado. Fala, acho que eles já esqueceram, já cansaram de mim. O universo já cansou de mim. Não cansou, Deus não cansa. Os amigos também não cansam. Eles estão sempre nos ajudando.
A gente tem que ter essa confiança, é fundamental para que as coisas aconteçam. E principalmente uma coisa que a gente não confia em nós mesmos, né? O problema de autoestima é crônico hoje na sociedade. Crônico. A gente não consegue enxergar os potenciais que a gente tem. E cada ser humano é cheio de potencial, lotado de potencial. E o mais lindo de tudo, né? Cada um diferente do outro. Então, um complementando o outro. Né? E o principal para que a gente desenvolva todo o nosso potencial é ter essa relação aqui de confiança em você e, às vezes, necessariamente nos outros também, para que eles possam te ajudar. Porque um complementa o outro e ambos chegam ao sucesso. Né? Parceria é fundamental na vida, seja empresarial, na vida pessoal, para que a gente possa evoluir juntos. E hoje o que a gente tem? Desconfiança, né? A gente entende, lógico, temos que estar atentos, espertos, porque vivemos ainda num país e num mundo bastante problemático do ponto de vista aí do caráter de algumas pessoas. Mas não é por isso que a gente tem que voltar lá no julgamento, né? Julgar todo mundo como mau caráter e não abrir espaço para nada. Abra espaço, avalie, tenha critério nessa avaliação, porém, dê a chance para que algo aconteça. Se a gente quebrar a cara, problema nenhum, mais um aprendizado. Né? Mais um aprendizado, não tem problema. E não é porque a gente quebrou a cara que a gente tem que continuar, né, com essa desconfiança depois, para falar, eu já me ferrei uma vez, eu não sou mais bobo, não dou mais chance para ninguém. Esquece, esse comportamento é altamente destrutivo também. E o 7, né? A ausência de esforço, que não tem nada a ver com inércia, com preguiça e com não fazer nada. Lembra lá do que Jesus falou na parábola, né, dos lírios do campo, das aves do céu? Os lírios do campo não tecem e não fiam, e se vestem com a mais bela glória, mais que o rei Salomão. E as aves do céu também cumprem o seu papel, e o Pai as alimenta. Né? Eles estão deixando de fazer as suas atividades, o trigo continua trigo, né? Os lírios continuam lírios, embelezando o campo, o trigo continua provendo alimentação, e os pássaros continuam tendo a sua função dentro da natureza. Né? Porém, com ausência de esforço, vivendo naturalmente. É o que fala aqui, ó, nem sempre a gente precisa de um plano, às vezes a gente só precisa relaxar e deixar acontecer. Porque muitas vezes nessa ideia da gente ficar criando planos para resolver os nossos problemas, a gente mais dificulta a solução do que soluciona. Segue, aceita, né? Com leveza, com tranquilidade. Planejamento é uma coisa, né? Apego, plano, de ficar focado somente nisso, é outra totalmente diferente. O esforço mental, né, para que aquilo aconteça do jeito que a gente quer, também é outro problema, né, que denota que a gente está tendo um esforço para que a ideia, né, do jeito que a gente imagina aconteça. Já fez tudo possível para que aquilo possa se realizar? Já fez a sua parte? Já se preparou? Já plantou? Já está esperando? Espera, tranquiliza, ausência de esforço, observa o feijão, né? Observa lá o algodãozinho com tranquilidade. Se você ficar futucando o feijão, virando ele de lado, muito provavelmente ele não vai nascer, ele vai apodrecer. Deixa sem mexer, tranquilidade, já fez, já plantou, já regou, aguarda, já botou no sol, que já esse é o esforço natural. Dali para frente, aguarda. Na nossa vida é assim também. Fiz tudo o que eu podia. Aceita e aguarda, com pouco esforço. Um dos segredos, né, que a gente tem, né, e que eu aprendi lá no curso também, que a gente sempre tem que entregar a mais. Em tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que dar a mais do que aquilo que a gente promete. Seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações, né, seja em tudo na nossa vida, a gente tem que entregar um pouquinho a mais. E o nome da palestra era o quê? As 7 regras de ouro do Mindfulness. A gente está na 7ª regra. Mas como eu aprendi que eu tenho que entregar a mais, e sempre a mais, eu preparei a faixa... Opa, pulou. A faixa bônus. Né? Faixa bônus quer dizer, temos mais 2 regras que eu particularmente considero mais importantes quase que todas as outras. Todas as outras. E quais são elas? Gratidão. Como a gente não tem gratidão por nada.
Como a gente, depois que consegue as coisas, aquilo se desvaloriza na nossa mente, que é uma grandeza. Né? Como a gente não consegue perceber tudo que a gente já tem. Fala, mas eu não tenho muita coisa. Ah, tem. Tem sim. E tem muito. Se a gente for fazer um inventário de tudo que a gente tem, né, a gente não termina nessa vida. Não termina nessa vida. Né? Começando, né, simplesmente, por exemplo, só pelo nosso corpo físico. Só pelo nosso corpo físico. Né? Se falassem para você, o pessoal costuma falar, mas eu sou muito pobre. Você é muito pobre, né? Você venderia, né, o teu olho, né, por R$1 milhão? Os teus 2 olhos, um olho é capaz de alguém vender ainda, né? Mas os 2 olhos, né, por R$1 milhão? Não venderia. Você venderia o seu coração por R$5 milhões? Também não, porque você não iria viver, né? Não teria como. Você venderia o seu pulmão, né, ou pelo menos parte dele, que ia ficar ruim de viver, né, ia respirar mal, seja qual quantia for? Também não. Então, o conceito de pobreza é qual, né? Qual é o conceito? E em relação, sempre a comparação, né? Em relação a quê? E a quem? Né? A gente se considera pobre, a gente se considera destituído. Se a gente fosse considerar em relação, por exemplo, a todos os reis e príncipes da Idade Média, por exemplo, lá de 1500, 1600, 1400, qualquer um aqui tem muito mais coisas e muito mais benefícios e muito mais luxo e pior que esteja a situação financeira do que um rei da Idade Média. Mas ele tinha um baú de joia, tá? E o que ele fazia com aquilo? Ficava admirando, botava a coroa na cabeça, botava umas pulseiras bonitas, um anelzão bonito, né? E não fazia muito mais nada. No máximo podia comer até se empanturrar, mas até a comida era terrível, gente. Não tinha congelador, a carne vinha quase podre, o peixe vinha quase podre. Né? Era algo que realmente a conservação, com o castelo, não sei se alguém teve a oportunidade de ver ou de visitar, é algo úmido, sujo, fedido, cheio de rato. Né? Imagina os ratos correndo por cima daquela comida. Né? O cara não tinha sequer um radinho de pilha, não tinha inventado ainda. Não tinha luz. Né? Não tinha luz, ele tinha que ficar com a tocha lá. Imagina o cheiro daquela fuligem naquele castelo. Quem tem renite não passa nem perto, né, de morar nesse tipo de castelo. Né? Eu quero morar no castelo. Não quer não. Não quer. Uma mulher vivendo sem máquina de lavar. Sem máquina de lavar. Mas ele tinha empregados. Né? Tinha empregados, mas a roupa era pouca água. Não se tinha água nem para tomar banho. Não tinha sabão, não tinha papel higiênico, não tinha sequer um banheiro decente. As roupas eram penduradas, às vezes se batia o pó e deixava no sol. Sim, fala que o nosso rei, né? O nosso querido Dom João, quando veio para o Brasil, ele ficou um mês e meio, ele ficava com a mesma roupa. Ele não queria nem tirar, ele falava que os empregados tinham que costurar a roupa, está lá no livro 1808 do Laurentino Gomes, costuravam a roupa no corpo porque ele não queria tirar a roupa do corpo. Né? Imagina que coisa bacana, a Carlota Joaquina, né, ela chegou ao Brasil, né, lançou moda, com um lenço na cabeça. As pessoas viram ela descendo do navio com aquele lenço, nossa, que maravilha, olha, última moda na Europa, todo mundo usando. Sabe por que ela usava lenço? De tanto piolho que ela tinha que cair, que a cabeça dela já estava enferida, né, de ter ficado 4 meses no navio para chegar até aqui. Olha o meio que a pessoa tinha que viajar. E podia ser o rei passava por mais que no navio ele tivesse o camarote lá do navio, era sujo do mesmo jeito. Né? Os caras ficavam ali 4 meses sem tomar banho de água salgada, porque não ia usar água doce para tomar banho. Enfim, né? Não tinha nada, não tinha benefício nenhum. Então, assim, o ser mais rico daquela época, hoje, para uma pessoa que não tem nada, tem muito mais benefício. Então, a gente sequer consegue agradecer pela evolução que a gente teve. Né? Do ponto de vista, seja tecnológico, seja científico, da ciência, da medicina. Espetou o pé num prego, morte certa, tétano na hora, qualquer gripezinha virava pneumonia, tuberculose, tchau, não tinha antibiótico. Isso eu estou falando aí de 50, 60 anos atrás. Dentista, o cara pegava e enchia a tua cara, né? Tinha que tomar um monte de bebida ali, o cara acha que ia com um tijolo lá e pumba, arrebentava para arrancar teu dente. Na cidade lá onde meu pai mora, até uns 20, 30 anos atrás, o dentista era o barbeiro.
Sim, fazia tudo. Cortava o cabelo, era médico, botava sanguessuga, fazia sangria. Tempo não, 25, 30 anos atrás. Né? E médico, quem tinha acesso a médico, hoje a gente tem acesso a tantas coisas e a gente não agradece. Né? Falta gratidão, falta entender todos esses benefícios e ser grato por todos esses benefícios. A pessoa fala, antigamente era muito melhor. Era nada. Não tinha nada de melhor antigamente. Hoje a gente está muito bem servido, né, na nossa sociedade, de todos os luxos e confortos. Até de quando eu era criança, né, que a gente hoje tem acesso a chocolate, iogurte, biscoito, tudo baratinho no mercado. Né? Eu lembro assim, que a gente tinha direito a um iogurte, uma bandejinha, para mim e meu irmão, era 3, né, que vinham ali durante o mês inteiro. E não é porque meu pai era pobre, não, ele tinha o dinheiro suficiente para... É porque não era um costume se comer tanto dessas coisas. Pizza, hoje que a gente pede todo dia quase, para quem não quer fazer comida, né? Pizza, imagina, era uma vez, no dia do pagamento, ia na pizzaria, né, uma vez e quando dava. Né, pedir em casa, no refrigerante, só de domingo. Hoje a gente tem total abundância de tudo, né? Nem tem que entregar nada, tinha que buscar, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de gratidão, e gratidão é fundamental para que a gente também receba novas coisas. Quando a gente reconhece o que a gente já tem e agradece por tudo aquilo que a gente já tem, o universo recompensa a gente com mais, né? Com aquilo que a gente realmente necessita. E a generosidade, né? Que falta muito ainda na gente. Né, muito mesmo, a gente não consegue ainda sentir, né, a necessidade, às vezes, de realmente que o próximo esteja tão bem quanto a gente está. Né, aquela empatia de enxergar que todos podem ser felizes. A gente prefere ainda usar a primeira lei lá que a gente não deve usar, que é o julgamento. Fala, ele está assim porque é um bêbado, é um drogado, uma pessoa que não aproveitou as oportunidades da vida. Da onde a gente tirou essa conclusão? Né? Da onde veio essas conclusões? Alguém sabe a história daquela pessoa que às vezes chega até você pedindo alguma coisa ou sofrendo? Então a gente ter a generosidade de se puder auxiliar em algo, mesmo que seja aquele tipo de generosidade mais fácil, que é de dar o dinheiro, né? Dê. O que Jesus ensinou para a gente? Né? Dá àquele que te peça, estenda a mão àquele que te pede. Foi isso que ele falou para nós. E falou que nós teríamos parte com ele quando nós fizéssemos isso aos nossos irmãos. Então não adianta a gente reverenciá-lo de um lado e esquecer os nossos irmãos com o outro. Ele falou para o apóstolo Pedro algo fantástico, que Pedro ficou perto dele, ele virou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? E Pedro, claro, mestre, que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E ele perguntou de novo para Pedro, Pedro, tu me amas? Claro, mestre. Cuida das minhas ovelhas. E na terceira vez, ele perguntou de novo para Pedro, Pedro, tu me amas? E o Pedro ficou chateadíssimo, né? Falou, tá duvidando de mim, mestre? Então, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, né, só tem uma maneira de provar que ele amava Jesus, cuidando daqueles que estavam sendo confiados para ele, não só a liderança naquele momento dos apóstolos, como todos os outros que ele passou a influenciar. Então, se a gente quer amar Jesus, se a gente quer seguir Jesus, só cabe uma coisa para nós, amar a todos os nossos irmãos e praticarmos a generosidade. Nem sempre somente com aqueles que estão totalmente destituídos. A generosidade a gente pratica dentro da nossa casa também, né? Com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho. Né? Dá para se praticar generosidade, né? Com qualquer pessoa, mesmo que ela não esteja naquele momento precisando. Ok? Vamos ao nosso exercício, então? Então vamos lá.